Vamos prosseguir com WH Question, chamada de Interrogative Word, né? Já tratamos nas aulas anteriores sobre o princípio de funcionamento dessas palavras chamadas de palavra interrogativa. Automaticamente aparecem sentenças interrogativas. Por que são chamadas de WH Question, né? Mesmo tendo uma que não começa com essas duas letras, pertence à mesma família. E hoje a gente começa a tratar de algumas particularidades. Hoje, particularmente, a gente vai tratar da utilização de uma dessas WH Question, tá certo? Então vejamos aqui. Eu tenho aqui um quadro que apresenta praticamente todas, né? Whose. Veja que esse autor aí, depois de cada palavra dessa, ele colocou sempre a interrogação para exatamente mostrar que essas palavrinhas são utilizadas em perguntas, não é isso? Alterando o percurso normal das perguntas que começam com verbo auxiliar, mas quando aparece uma WH Question, elas iniciam a sentença, depois é que vem o auxiliar. Vejam que aqui está dizendo question word, né? Então é tanto nome para essas palavras, WH Question, interrogative word, question words, e ainda tem essas palavras aqui sintaticamente, algumas delas funcionam também como pronome relativo, que são introdutores de orações subordinadas, tá? Mas aqui a gente está tratando como palavras interrogativas. Então, nas aulas seguintes a gente vai utilizar as regras de funcionamento, particularmente dessas duas. E hoje a gente vai tentar tratar só de uma, que seria essa daqui, o what, ok? Essa daqui é a que vai merecer atenção especial na aula de hoje. Então, o what e o which são pronomes da língua inglesa que significam o qual, tá? Então, a tradução de uma é a mesma tradução de outra. Logo já traz o primeiro questionamento. Por que eu tenho duas palavras com a mesma tradução? Se fosse para usar aleatoriamente qualquer uma, eu não precisava ter duas palavras. Então, é porque, na verdade, se impõe princípio de funcionamento para uma e para outra, tá? Embora o which e o what tenham o mesmo significado em praticamente todas as frases onde são aplicadas, os de what e os de which ocorrem de acordo com algumas particularidades. Então a gente vai começar a estudar quando é que eu devo usar o which, quando é que eu devo usar o what, ok? Então, inicialmente, a gente vai fazer aqui o uso de what. Essa daqui é que vai merecer atenção na aula de hoje. Quando é que eu uso essa palavra? Já que ela tem a mesma tradução da outra. A palavra what pode significar que, ou qual, dependendo do contexto da frase. Trata-se de um pronome que, na maioria das vezes, é utilizado em perguntas. Então, é exatamente o princípio que regulamenta a utilização dessas palavras, utilizado em pergunta. Por isso se chama interrogative word, question words. E o WH é porque elas começam com esse WH, né? Ao usarmos uma frase interrogativa com what, damos à pessoa que irá responder a questão um vasto e ilimitado leque de opções de resposta, ou seja, não limitamos a resposta com opções. Gente, transformando isso numa coisa mais simples, eu diria que o what é uma pergunta usada em sentido amplo. Isso não limita para quem vai responder possibilidades, não. É o sentido amplo, ou seja, não limitamos a resposta com opções. Se eu tiver uma pergunta que eu dê 100 opções à pessoa, eu não estou deixando o sentido amplo. O sentido amplo é porque é ilimitado, tá? Não tem limite de resposta. Se a pessoa condiciona uma certa quantidade de... mas 100 respostas possíveis seriam muitas, seriam. Mas eu estaria condicionando a 100. Então, no caso de what, é quando eu posso fazer essa pergunta, tá? E esse sentido é mais aberto, é mais amplo. Então, what, e mesmo tendo a tradução de which, ele vai ter esse sentido mais amplo. Basicamente, essa pessoa pode responder o que quiser, desde que não fuja ao que foi perguntado. E é claro, que faça sentido, né? Aquela tal coisa da coesão e coerência.
Aí o cara me perguntou uma pergunta, me fez uma pergunta e eu respondi totalmente sem nexo. Aí não é isso que está falando. A gente está falando aqui que no entendimento do texto é necessário que haja o quê? A coesão, que seria os elementos que ligam para dar sentido, e o que é a coerência? A coerência é a lógica. Então precisa ter, em qualquer texto precisa ter isso, a coesão é a coerência. Está se falando disso, não é que eu responda de qualquer maneira aleatoriamente, não. Então observe a frase abaixo. What is your favorite language? Qual é o seu idioma preferido? Qual é a sua linguagem preferida? Não é isso? Então, ao fazer esse tipo de pergunta, estamos permitindo que a pessoa seja qualquer uma que o receptor da mensagem entenda como adequada. Ele poderia dizer que a linguagem preferida dele é isso, é aquela, a outra, sem ter limite, tá certo, nenhum. Agora, veja o que é que acontece aqui. What's your favorite language? Qual é o seu idioma favorito? Aí, my favorite language is Italian. Meu idioma preferido é o italiano. Veja que a pessoa B disse que seu idioma preferido é o italiano, mas poderia ter dito que é inglês, que é espanhol, que é português, que é chinês, que é alemão. Ele aí não estaria dizendo, não estaria limitando a quantidade. Então, no caso dessa pessoa B, a linguagem favorita dele, o idioma preferido, seria o italiano, mas poderia ser qualquer outra que não teria a vinculação de limitação. É um campo mais aberto, mais amplo. Confira abaixo mais algumas frases com o what. Exemplo. What fruits do you like? De quais frutas você gosta? Olha só. Então aí, o cara ia escolher, né? What beach did he go? Para qual praia ele foi? What city is she from? De qual cidade ela é? What pet does she have? Qual animal de estimação que ela tem? What do you want to do? O que você quer fazer? Então, todas essas perguntas nos mostram um leque de possibilidades de resposta de acordo com o entendimento e a preferência de cada um, tá? Não está fazendo essa limitação. Então, que fique bem claro que a tradução de what e which acaba sendo as mesmas traduções, mas o princípio de funcionamento, de como eu vou utilizar dentro do contexto frasal, é diferente, tá? Então, é só lembrar que a pergunta feita com o what é aquela que não limita a resposta. Ela me abre possibilidades outras de responder, tá bom? Então, gente, nessa aula de hoje foi o que eu preparei para vocês, para não misturar os dois, tá? Porque logo dá para você perceber aqui, antes que eu faça isso já no próximo vídeo. Se uma tinha sentido amplo, a outra vai ser um sentido menor, que chama-se sentido restrito. É aquele tipo de pergunta que se faz, mas se diz as opções. 1, 2, 3, 4, 10. Na hora que limita as opções de resposta, o sentido passa a ser restrito, tá bom? Então, uma boa semana para vocês. Envia as atividades, tá certo? Conto com a participação de todos e até a próxima semana.